Hoje nosso assunto é o momento econômico do Brasil e especialmente do Paraná. E para isso convidamos o presidente da FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Vasconcelos, lembrando que ele é engenheiro civil formado pela UFPR, empresário nos setores de construção, imobiliário e também energia renovável. A cidade dele, de moradia, é Cascavel, hoje mais em Curitiba do que lá, porque tem que responder pela Federação das Indústrias aqui do Paraná. O porquê dessa decisão de tarifa dos Estados Unidos, que é a grande dúvida. É possível chegar a uma conclusão? O que é que levou a isso? Eu acho que o presidente da República não foi muito feliz na condução do tema geopolítico em algum momento, principalmente esse ano, né? Entrou em algumas bolas divididas, falando de temas que não fazem parte, talvez, do eixo ou do comportamento brasileiro ao longo do tempo. Nós fazemos parte de um eixo que tem bom relacionamento com todos os mercados mundiais. Fazendo um parênteses, Vili, quando nós falamos de economia, economia de um território é a capacidade dos seus ativos produtivos, das suas indústrias, do seu comércio, em gerar riqueza. E quando nós falamos de um território equilibrado, é que ele tem balança comercial positiva com os outros territórios. Então, quando nós falamos que o país é a quinta economia, quarta economia ou décima economia, nós estamos calibrando o tamanho da nossa capacidade de produção. Isso que o governante deveria colocar como pauta principal, porque você distribui riqueza, gera desenvolvimento, renda per capita, cuidando dos seus ativos produtivos. Então, ao longo do tempo, o Brasil foi muito cordial com o mercado asiático, com o mercado europeu, com o mercado norte-americano, é do nosso perfil. E parece-me que em algum momento o presidente da República desvirtuou um pouco, começou a falar de desdolarização, entrou em bolas divididas, falando, inclusive participando, o vice-presidente participando de atos vinculados com teses ideológicas não vinculadas ao nosso Ocidente. Ficou claro que ali houve um equívoco, principalmente pelo seguinte: os BRICS, os grandes parceiros dos BRICS, recuaram quando começou a se falar muito em desdolarização. Até porque a balança comercial, um exemplo da China, nós estamos falando na ordem de 550 bilhões de venda para os Estados Unidos e eles compram 200 bilhões, 200 e poucos bilhões. Então, eles têm um saldo positivo, nós não temos. Nós deveríamos ter um comportamento, Vila, o seguinte: se tivéssemos pressão da Rússia, da China e da Índia para ter um posicionamento mais ideológico para esse eixo, nós deveríamos tirar um pouco o pé e falar o seguinte: não, nós precisamos ter um relacionamento bom com vocês e bom com o mercado norte-americano. E parece-me que foi o contrário. Parece-me que o presidente da República forçou, pressionou, foi para um confronto direto com os Estados Unidos que ficou visível que houve uma reação, um posicionamento duro contra o Brasil, que atacou diretamente a nossa capacidade de gerar desenvolvimento, que são os nossos ativos produtivos. A FIEP tem conversado com o governo do Estado para tratar de algumas medidas emergenciais para ajudar as empresas do Estado? Com certeza. Nós já tivemos uma reunião da federação com os setores e com o secretário da Fazenda, Ortigara, isso na segunda semana do anúncio do tarifaço, até porque na CNI a Federação das Indústrias percebeu que o governo federal não iria para o caminho que nós pedimos lá, que era não haver um confronto direto com atos de retaliação, não querer falar em sobretaxar, ou nós falávamos em nem regular a lei da reciprocidade, porque poderia ser visto de forma equivocada, e nós lutávamos muito para que houvesse um contato diplomático adequado para que as cargas que estavam em trânsito não tivessem que estar penalizadas pelo dia 1º. E isso ficou claro já na semana seguinte do tarifaço, que o governo declarou que não iria entrar em contato, dizendo que negociar o dia 1º seria prejudicial às negociações. Quando nós percebemos que o Nacional tinha pouca coisa para tentar fazer no ato diplomático, nós voltamos para o Estado, conversamos com o secretário da Fazenda e ele fez sim um encontro com essas empresas e criou um rol de ações, setor por setor, empresa por empresa, revendo créditos de CM, financiamentos, linhas de crédito também para fazer transições, e com o Estado está sendo bem ajustado, bem trabalhado esse tema com as empresas que mais vão precisar.
No Paraná, uma das consequências mais claras e das primeiras também foi de Arapongas, essa cidade que tem um importantíssimo polo de produção de móveis, com madeira ali na região. Isso vai se repetir em algum momento ou já está acontecendo em outros pontos do Paraná? Outros casos que ainda não foram demonstrados? Eu acredito que as regiões vão ser bem distintas, né? Então temos alguns pontos em Campos Gerais, eu acho que é a região que mais vai ter impacto. É percebido que ali e a dependência das empresas ao mercado americano é muito mais contundente. Empresas que eu cito que vendem 100% da sua produção para o mercado norte-americano, mas de contrapartida alguns pontos, né? É importante, Vili, a gente se solidarizar, ajudar, achar os melhores caminhos para essas empresas que estão sendo impactadas, principalmente aquelas que estão em municípios pequenos que têm às vezes 50% da massa de trabalho que quase a população, metade da população do município. Então, nós temos que ter um olhar muito atento a isso. Porém, a gente tem que cuidar para não criar um pânico no Estado. Em linhas gerais, para a gente poder entender o tamanho do impacto do mercado americano, ao Paraná, que tem uma característica diferente, o Brasil também tem uma característica diferente quando a gente fala de balança comercial com os Estados Unidos. O Paraná exporta aproximadamente 24 bilhões de dólares por ano para o mundo. Para os Estados Unidos, somente 1,6. É óbvio que esse 1,6 ele ataca principalmente alguns setores, e isso é preocupante. Nós podemos correr risco de extinção de alguns produtos e alguns setores aqui. Então, total atenção e total solidariedade. Mas a economia do Paraná ela não vai ter esse ataque de crise ou de pânico num âmbito geral. Nós temos que cuidar, inclusive, para não fazer com que a economia, que não é uma ciência exata, é uma ciência social, entenda isso como um ato caótico. Desse 1,6 bilhão, nós temos uma exposição direta de 600 milhões. Daquelas empresas que têm um faturamento acima de 50%, para os Estados Unidos. As outras, que vendem 10%, 15%, elas vão se adequar, vão buscar os seus equilíbrios. É horrível perder os Estados Unidos como um parceiro comercial, velho. Até porque não tem como buscar no mundo alguém que tenha tanta capacidade de compra com valor agregado do que os Estados Unidos. Falar que nós vamos pegar esse produto e vender para a China é uma bobagem. É perigoso a China nos invadir com produtos que eles não vão conseguir colocar nos Estados Unidos. Então, nós temos características vinculadas à indústria do agro, que é a maior parte da nossa indústria, que ela tem uma vinculação muito grande com commodities, mas ela tem uma fundamentação na segurança alimentar mundial. Então, nós temos esse benefício, mas do outro lado, a gente nunca poderia pensar em perder essa parceria com os Estados Unidos. Não dá para perder os Estados Unidos, mas o Paraná, as indústrias paranaenses, elas conversam com outro mercado, principalmente com a União Europeia? Conversam, hoje nós temos, inclusive o próprio setor da madeira tem uma boa vinculação, existe lá algumas dificuldades momentâneas. Esse ano também nós tivemos um problema de uma investigação antidumping, inclusive do mercado da madeira. O mercado da madeira vem sofrendo ataques aí de outros mercados de forma constante. Nós temos uma expectativa da regulamentação da união do bloco do Mercosul com o bloco da Comunidade Europeia. É uma possibilidade de novos mercados, está na esteira para se fundamentar, passou já dentro aqui do bloco do Mercosul, mas também nós temos um pouco de cautela com essa aproximação, porque essa união de blocos, acordos multilaterais, é sempre a maioria tendo um benefício em detrimento de uma minoria. Quando você olha as expectativas da Comunidade Europeia, lá já ficou claro que os agricultores têm medo dessa proximidade com o Mercosul porque eles entendem que quem vai ter benefícios é o agronegócio, a indústria do alimento. Em contrapartida, provavelmente, quem não vai ficar muito feliz aqui são os produtos de alto valor agregado, que no fundo, nós temos que fortalecer esses produtos, porque quando nós falamos de segurança alimentar, eu não acredito que nós vamos ter dificuldade de vender alimento para o mundo. Ainda mais nos próximos anos, a crescente de demanda de volume de alimentos no mundo, e olhando para o Brasil, sabendo que o Brasil é uma grande fonte dessa produção de alimentos. Então, nós nos preocupamos também para entender qual é o rol de produtos que nós vamos poder colocar em risco, ou nós vamos correr risco aqui no Brasil.
E aí é um momento, me dando a permissão de colocar como é importante comparar a capacidade de um país em concorrer a nível mundial, porque quando você fala de comparativos de uma empresa que está concorrendo com outra empresa aqui dentro do país, uma está com 34% de carga tributária e outra também. Estamos concorrendo da mesma forma. Agora, quando a gente vai concorrer no mundo, quem são nossos concorrentes diretos? São os países emergentes. Em especial no Mercosul, existe uma preocupação de colocar cotas nos produtos brasileiros para ter uma transição para a comunidade europeia e um desagravo tributário dos produtos de alto valor agregado, principalmente da indústria de automóveis da comunidade europeia para o Brasil. Na expectativa que todo mundo tem que abrir mercados melhora a tecnologia, melhora a competitividade. E em 15 anos, até 2040, seria a lógica desse desagravo, tendo maior carga tributária na saída, para ser decrescente e a indústria brasileira poder melhorar sua competitividade. Agora, o que é você melhorar sua competitividade? É diminuir carga tributária, melhorar a sua eficiência logística, seu custo energético, o conjunto de reformas que o país precisa ter. Numa avaliação primária, parece que o Brasil não tem interesse de rever a sua capacidade de competição mundial. Isso preocupa muito o setor industrial. Provavelmente nós vamos passar a ser um país que vai decretar a falência de certos setores, porque não tem uma pauta positiva hoje de rever o seu tamanho de Estado, carga tributária. Quando a gente fala de tamanho de Estado, não é tirar benefícios da população, mas é estrutura, é menos Congresso, é menos custo da máquina pública. E isso é um problema grave que nós entendemos que pode colocar em risco, inclusive, aberturas de mercado. Se for mantido este quadro, o governo do Estado, o governo federal, certamente vão ser pressionados para ajudar a resolver, mas o problema é que caixa para tudo isso não vai ser fácil. Uma coisa é ajudar as empresas a fazerem uma transição. Eu acho que isso nós vamos ter que achar um caminho, não tem outra saída. Mas politicamente eu não vejo uma possibilidade de negociação dessa tarifa. Principalmente porque todo dia nós percebemos que o governo brasileiro não tem interesse em estar conversando. Todo dia a gente percebe mais um ato de agressão. Nós temos que lembrar uma coisa. Os Estados Unidos não estão interferindo aqui no Brasil, na nossa soberania. Ele é um comprador que está falando o seguinte: para vender para mim, tem que ter certidão negativa, tem que ter certidão de antecedentes criminais e, dentro de uma condição minha, tem que ter essas condições da democracia. É o que ele está falando. Ele falou, aí vocês podem fazer o que quiserem, mas para vender aqui, eu vou cobrar uma taxa porque eu não considero. Mas a opinião dele não está correta. É a opinião dele. Mas para complementar, a suspeita de que há interesses americanos em produtos, nas terras raras, tudo aquilo que é possível usar depois na indústria. Tem fundamento? Para mim é muito raso. Eu gostaria que tivesse. Principalmente porque nós teríamos daí algo para tecnicamente, e não só politicamente, tecnicamente sentar numa mesa e negociar. Falar, damos para vocês condições aqui, nos dão condições ali. Mas parece-me que não faz sentido. As terras raras, elas têm condicionantes bem distintas. O Brasil tem capacidade de exploração, mas não tem mapeado. Nós sabemos que tem jazidas de lítio, mas com pouca capacidade de composição. E o beneficiamento desses produtos, mais de 90%, é de competência chinesa. Então, é um contexto muito mais amplo. Mas eu gostaria que tivesse. Nós, na verdade, desde o primeiro dia, nós gostaríamos que esse problema fosse um problema técnico, de equilíbrio de balança comercial, de abre para mim do etanol, que eu abro para você aqui, mas rapidamente nós descobrimos que não é um problema técnico, é um problema político. Esse maior problema do Paraná hoje seria o setor do madeireiro, onde o Estado tem grandes empresas e hoje são essas empresas que vão sofrer mais, até com algumas já demitindo ou segurando os seus funcionários. Esse é o caminho onde essas empresas, essas indústrias do Paraná vão sofrer mais? Perfeito. O Paraná, no seu rol de indústrias, 38% o setor da madeira. E a madeira com uma peculiaridade ainda. Algumas empresas desse setor fazem 100% da sua produção para o mercado norte-americano, com especificações somente para o mercado norte-americano.
Então, outras indústrias de setores distintos, às vezes tem 10% do mercado, da venda para o mercado norte-americano, 15%, 20%. Então, vão ter que se readequar, não vão fechar suas portas, vão ter que fazer um plano de contingenciamento, rever os seus custos e buscar equilíbrio e buscar talvez novos mercados. Agora, o setor da madeira tem essa peculiaridade. Não tem nem como relocar esse produto para outro mercado mundial. Vamos então para o nosso intervalo. Estamos conversando aqui com Edson Vasconcelos, presidente da FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, sobre a situação do momento na economia brasileira diante dos fatos que todos acompanharam, que é essa divergência com os Estados Unidos. Já voltamos. Hoje, nosso assunto é o momento econômico do Brasil e especialmente do Paraná. E para isso convidamos o presidente da FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Vasconcelos, lembrando que ele é engenheiro civil formado pela UFPR, empresário nos setores de construção, imobiliário e também energia renovável. A cidade dele, de moradia, é Cascavel, hoje mais em Curitiba do que lá, porque tem que responder pela Federação das Indústrias aqui do Paraná. João. Presidente, o que mais preocupa as indústrias hoje? São os tributos, é a logística, é a mão de obra. O que mais preocupa, principalmente hoje aqui no Paraná? Bom, essa pergunta é fundamental porque ela desenha a existência da federação. A federação tem como princípio básico ajudar a construir e defender políticas industriais. O que é política industrial? É o ambiente necessário para uma indústria falar, eu quero estar aqui nesse território. Então, são condicionantes fundamentais de ambiente para ele estar escolhendo não estar aqui e não estar no estado vizinho. Quando nós falamos de concorrência nacional, quando nós falamos há pouco sobre concorrência internacional, é um degrau acima que a gente tem que estar percebendo o que nos tira da concorrência mundial. Mas a principal é tributária. Depois da tributária vem infraestrutura, depois burocracia, mas a tributária, ela é estruturante. Hoje nós temos uma dificuldade imensa de perceber, inclusive, o valor agregado que nós temos aos produtos e o poder de compra do nosso consumidor quando nós falamos de mercado interno. Quando se fala de mercado externo, daqui a pouco você pode ter um oxigênio, inclusive baseado na Lei Candir e a nova lei tributária, a reforma tributária vai trazer uma capacidade do Brasil transformar as cadeias de valores aqui e poder ser mais competitivo lá fora. Agora, aqui dentro, nós temos sim uma dificuldade imensa, inclusive, de entender a transição da reforma tributária. A reforma tributária para nós tem que ser avaliada em capítulos. Uma coisa é quando nós falamos de simplificação. Então, ela caminhou, parece-me, por uma linha de simplificação que até o momento parece que está se cumprindo, correndo o risco daqui a pouco de ter tanto penduricalhos e válvulas de escape para poder achar outras linhas de tributação externas do IVA. Mas tem um ponto, outro também a universalidade. Buscou-se ter mais pessoas contribuindo, mais nivelamento na contribuição. Agora tem um fator que nos preocupa muito, que é a carga tributária, a alíquota total. Então a alíquota, ela ficou explícita do tamanho do nosso problema entre a expectativa da máquina pública e o tamanho do pagador de tributo. Eu sempre insisto em falar do que é a economia, que a economia é a somatória dos ativos produtivos, que se nós tivéssemos duas vezes mais tecnologia, capital humano e capital intensivo de poder ter mais empreendedores, automaticamente a carga tributária ela é fração desse tamanho. Se a gente dobra aqui, automaticamente você dobra a receita aqui. Muitas vezes, como o estado do Paraná, um exemplo saudável para a gente ver, nós temos o estado do Paraná numa situação econômica muito boa, comparativamente aos outros estados. Não significa que o estado do Paraná fez ações de enxugamento da máquina, de reestruturação, ele continua do mesmo tamanho. Agora, o PIB e a economia cresceu tanto que a curva de crescimento do PIB talvez não foi como a curva de crescimento do gasto público. Nós tivemos uma onda positiva de sobra da economia. Isso para nós é importante ao longo do tempo,
que a máquina pública conseguisse perceber que o melhor investimento que se tem num Estado ou num país é fortalecer quem aqui de um lado gera capacidade de gerar recurso, inclusive, para a própria máquina pública. E parece-me que o governo federal tem muita dificuldade de entender que o Estado não gera riqueza. O Estado consome parte da riqueza. Se tivesse clareza nisso, ele não estaria fazendo esse confronto do nosso equipamento de transformação, que é nossas empresas, para perder mercado externo, né? Dentro da visão econômica e da experiência, qual é o melhor cenário para o Paraná e também o pior cenário para o Paraná nesse novo momento? O que dá para dizer hoje? Quando nós falamos um novo momento vinculado às tarifas ou um novo momento... Do que vai ser a vida do paranaense no sentido prático, porque a economia, muito mais do que as pessoas imaginam, está diretamente relacionada com o grau de felicidade ou de problemas. O Paraná é um estado abençoado. Quando nós vamos a Brasília na CNI, eu posso te garantir que o estado ocupa hoje a 3ª posição de indústria de transformação e a 4ª como economia de indústria geral. Por que fica a 3ª de transformação? Porque você tira a indústria extrativa do Rio de Janeiro, que é a indústria do petróleo, não é uma empresa, é um monopólio, é uma coisa que, querendo ou não, está jorrando. O Rio de Janeiro tem um estado do Paraná, um PIB do estado do Paraná só indústria do petróleo. Eu posso te falar o seguinte, esse espaço que o Paraná ocupa é um espaço importantíssimo. Quando você olha o Sul, o Paraná é o primeiro do Sul. Quando você olha os que estão na nossa frente, estão no Sudeste, eles têm problemas críticos com segurança. Então, recebemos aqui um empresário que está abrindo uma empresa em Ponta Grossa e eu sempre faço a pergunta, por que você escolheu o Paraná? Ele falou, olha, principalmente porque aqui eu não preciso andar de escolta armada. Esse ponto para nós é importante como política industrial. Nós temos que cuidar da segurança. O Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, eu ainda prefiro o Paraná. O Paraná tem potencial de crescimento, Minas Gerais nem saída para o mar tem, não tem portos. Nós temos um relevo e um potencial de crescimento da indústria do agro, nós temos as nossas fronteiras agrícolas consolidadas, a nossa matriz energética é limpa, já há uma transição, que não tem nada a ver com o custo, na verdade ela é limpa e barata, mas os encargos que estão em cima deixam ela quase impraticável. Nós temos condicionantes que deixam o Paraná, para mim, o melhor estado do Brasil. Então, temos também uma ancoragem muito grande na segurança alimentar mundial. Eu não vejo como o paranaense ter medo do futuro. O que nós precisamos é entender o que o Paraná precisa para dar suporte para esse crescimento. Então, quando você pega, principalmente o interior, a indústria do alimento, elas estão muito estruturadas nas cooperativas. A cooperativa é um CNPJ que tem uma orientação jurídica que é o cooperativismo. Traz benefícios tributários, mas o que não é a indústria. Ela é uma indústria, a indústria do agro. Quando você pega o planejamento deles, eles falam em dobrar, no mínimo dobrar até 2030. Significa que nós temos um protocolo de compromisso com as nossas estradas, com a nossa matriz energética, com os nossos portos, com as nossas ferrovias, que já tem dificuldade com o passado. E eu não estou dizendo aqui que é culpa de um governo ou de outro, é uma sequência de déficits que vieram se acumulando e hoje nós temos um déficit. A nossa matriz energética, nós temos um grande problema. Quando nós falamos do pleno emprego, da falta de mão de obra, a única saída é a automação. Mas como é que você vai fazer automação em certas regiões que tem afundamento de rede, reclamações de falta de abastecimento, quedas de energia? Então nós temos um problema grave para colocar a casa em ordem para aquilo que nós já estamos fazendo. E como é que nós vamos olhar esse compromisso com o futuro? Então acho que o Paraná tem sim que se orgulhar, é um estado que tem só posições positivas pela frente, acredito. E junto com isso nós temos sim um desafio de como daqui a pouco não falar aos empreendedores que eles não podem crescer porque nós não vamos dar condições estruturantes energéticas, de infraestrutura, de portos. Eu acho que isso é o maior desafio que nós temos pela frente. Que avaliação você faz hoje sobre a malha rodoviária do estado? Eu acho que essa curva de crescimento, se você pegar quem vinha de Cascavel, vou pegar minha cidade, há 20 anos atrás, de carro, nós demorávamos 5 horas e parávamos para fazer ainda um lanche. Então, se você vier hoje de carro, você não faz em 7 horas. Isso é fruto do crescimento do Estado. Então, a avaliação que nós fazemos não é só da preocupação com o futuro, mas é do status quo que nós estamos.
Se nós tivéssemos as licitações feitas lá em 2021, pedágio, as obras do ano 3, elas teriam sido entregues o ano passado. As obras do ano 4, esse ano. Então, eu acho que esse prejuízo temporal para nós foi ruim. Nós perdemos um prejuízo social pela falta da infraestrutura, foi ruim. Os pedágios têm um passado horrível, mas eles têm também uma entrega importante para nós. Nós precisamos de estradas. Nós somos um estado que é rodoviário, não tem como fugir. O porto e a ferrovia, ela tem uma ligação muito fina com a distância. Ninguém vai colocar uma carga numa ferrovia, num vagão de trem, abaixo de 300 quilômetros do porto, porque o frete de curta distância, para você levar direto, ele é imbatível. O caminhão é muito competitivo. Então, entender a matriz logística e o que nós precisamos realmente resolver, as estradas, com certeza, elas são e serão. Quando terminar as obras já de Ponta Grossa a Curitiba, eu posso lhe garantir que nós teremos um déficit já pelo crescimento que o Estado está projetando. Presidente da FIEP, Edson Vasconcelos, que nos deu uma aula de economia. Um assunto difícil, muita gente está fugindo, mas o seu conhecimento realmente aqui foi impressionante para entender esse quadro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui na Band.